Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Infracommerce quer follow-on de 278 milhões de reais e Pátria vai entrar. A Infracommerce é uma empresa que presta um serviço para o mercado que chama Full Commerce. Teoricamente, qualquer empresa que queira ter um e-commerce pode contratar a Infracommerce que ela faz tudo. Toda a parte de logística, tecnologia, entre outros, né? Eles fizeram uma bela abertura de capital em 2021, captaram 870 milhões de reais, só que usaram esse dinheiro para fazer diversas aquisições e focaram um pouco na melhoria operacional. A empresa já foi resgatada no passado e está sem dinheiro de novo. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos contar a história rapidinho aqui da Infracommerce para ver como que ela chegou nessa situação depois de abertura de capital e depois de resgate. Vamos lá. Bom, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu peguei uma notícia aqui do dia 4 de maio de 2021. Infracommerce retoma IPO e levanta 870 milhões de reais. Como eu falei para vocês, a tese era crescimento via aquisições. E aí, no dia 19 de 7 de 2021, em primeira aquisição pós-IPO, Infracommerce mira e-commerce na América Latina. Bom, ela gastou 9 milhões de dólares e comprou uma empresa chamada Suma Solutions. Essa foi a primeira aquisição. Só que logo depois, no dia 6 de agosto de 2021, ela fez a sua segunda aquisição. Infracommerce vai às compras e fecha a segunda aquisição depois do IPO. Em um acordo de 124 milhões de reais, ela comprou a Tatix, que tinha como clientes Ambev, Uber, Vivo e Mondelez. E aí o que aconteceu? Em setembro, ela fez a sua maior aquisição. Isso daí foi no dia 27 de setembro de 2021. Notícia do Brasil Journal. Breaking. M&A no Full Commerce. Infracommerce compra Sinapcom por 1,2 bilhões de reais. Comprou seu maior concorrente, só que se você fizer a soma dos dinheiros gastos nessas aquisições, já viram que o dinheiro acabou, né? E aí o que aconteceu? A empresa continuou fazendo aquisições. Então, ó, no dia 3 de janeiro de 2022, Infracommerce compra Tvec por 25 bilhões de reais. E a ideia era continuar escalando. Então, ó, peguei uma notícia aqui do dia 5 de abril de 2022. Antes do lucro, a Infracommerce quer escala. Então, a Infracommerce estava naquela estratégia absurda de crescer rapidamente, dar muito prejuízo, queimar muito caixa, para depois, lá na frente, ver o que vai acontecer. Qual que é o problema? O problema é que uma empresa de capital aberto, ela, quando executa esse tipo de estratégia, todo trimestre ela tem que ficar justificando isso para o mercado. E os resultados estão muito ruins. E aí, o que aconteceu? Infracommerce faz cerca de 100 demissões, isso no dia 15 de maio de 2022. Ou seja, já estava vendo que a operação e essa estratégia de crescimento via aquisições não estava dando muito certo. E aí o que aconteceu? Infracommerce renegocia a dívida de M&As, poupando 235 milhões de reais. Então, já no dia 16 de setembro de 2022, todo o mercado já sabia que a Infracommerce estava numa situação difícil. Por quê? Para conseguir financiar tantas aquisições, todo o dinheiro do IPO já tinha ido para o saco, pegou muita dívida. E como a gente sabe, em 2022 as taxas de juros começaram a subir rapidamente e a empresa começou a ficar em uma situação extremamente delicada. O que aconteceu? No dia 29 de setembro de 2022 ela foi resgatada. Infracommerce levanta 401 milhões de reais e a alavancagem cai para 2 vezes. Perfeito. Então aí ela conseguiu captar mais 400 milhões, fora os 870 que ela tinha captado um ano antes no IPO, para conseguir eventualmente tocar a sua operação de uma forma um pouco mais tranquila, né? Só que aí o que aconteceu? Em vez de focar na melhoria das suas operações, ela continuou fazendo aquisição. Então, ó, no dia 9 de janeiro de 2023, já esse ano, após hiato, Infracommerce retoma M&A com aquisição no Chile. Ela comprou essa EcoSur, e gastou uma grana violenta. O que aconteceu? O mercado começou a questionar. Falei assim, cara, o que esses caras da Infracommerce estão fazendo? Tanto é que, quase no mesmo dia, ou no mesmo dia, saiu essa notícia no Valor Econômico. Citi questiona aquisições em série da Infracommerce. Qual que é a avaliação aqui dos analistas do Citi? Será que não faz sentido você primeiro melhorar sua operação, dado que você fez diversas aquisições, ganha sinergia antes de fazer outras aquisições? Só que como a gente sabe, 2023 foi um ano, está sendo um ano muito difícil, né? E aí o que aconteceu? No dia 4 de maio de 2023, Infracommerce ajusta sua rota, mas demite 361 funcionários. Qual que era a ideia? A ideia era conseguir reduzir despesa para conseguir chegar finalmente no break-even. A empresa ainda não estava em break-even nesse momento, hein, pessoal? E aí o que aconteceu? Depois aqui, ó, no dia
12 de maio de 2022. Infracommerce Frei M&As de olho em preservação de caixa. Ou seja, todo aquele dinheiro, os 400 milhões de que tinha levantado um pouquinho antes, já estava acabando. E as dívidas ainda estavam batendo a porta, né? E aí o que acontece, pessoal? Quando você vê uma empresa que não tem uma estratégia clara de preservação de caixa e não tem uma estratégia para ser sustentável financeiramente, os acionistas começam a desistir da tese de crescimento do negócio. Isso a gente consegue ver nas ações. Para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui o gráfico das ações da Infracommerce desde o IPO. Então, olha que interessante, pessoal. As ações foram listadas aqui a um valor de R$ 23,78. Sabe quanto que está agora? R$ 1,54. Tá? Então, olha a destruição de valor. E olha que interessante, pessoal. Depois, né, dessa notícia principal, que a empresa vai fazer um follow-on com diluição de 44% dos minoritários, a ação despencou no dia. Então, ó, na quarta-feira a ação estava em R$ 1,85. Aí já abriu no dia aqui a R$ 1,70. E aí, né, isso com os rumores do follow-on. Aí quando oficializou que eles vão de fato fazer um follow-on, a ação tinha fechado a R$ 1,66 e aí ela caiu mais um pouco para R$ 1,54 na sexta-feira, né? Porque quinta-feira foi feriado, né? E isso que é o grande problema. Vamos ler a notícia e depois eu mostro os financials da companhia para mostrar que se ela não fizesse follow-on, a empresa está lascada. Então vamos lá. A Infracommerce, companhia que oferece serviços de tecnologia e logística para empresas que atuam com o e-commerce, quer fazer uma oferta primária de ações para captar pelo menos 277,5 milhões de reais, um ano depois de ter levantado 400,8 milhões de reais em um aumento de capital privado, ou seja, naquele salvamento, né? O valor esperado para o follow-on leva em conta a intenção de emitir 150 milhões de ações e considera a cotação do fechamento de ontem, R$ 1,85. Os recursos, segundo a empresa, serão utilizados para melhorar a estrutura de capital e pagar compromissos assumidos para financiar as aquisições. Vamos lá. Desse total estimado, pelo menos 205 milhões já contam com o compromisso dos acionistas atuais, sócios de empresas adquiridas pela Infracommerce ao longo dos últimos anos e do Pátria Investimentos, que já tem alguma exposição à companhia por ter comprado a IGA Ventures no ano passado, que inclui a Infracommerce no portfólio. Então, os sócios atuais vão ser obrigados a injetar dinheiro aqui na Infracommerce, caso contrário, ela não vai conseguir ter liquidez para continuar operando. O Pátria, por meio de 3 fundos, se comprometeu a subscrever 60 milhões de reais, enquanto os principais acionistas devem aportar 33 milhões. Hoje, os maiores acionistas são a gestora Compass, 7,5%, seguida pela Flybridge Capital, 7,1% e a From Investment, 7,1%. Então, para não fazer a empresa ficar sem liquidez, os próprios sócios atuais já estão comprometidos aqui em injetar dinheiro nesse follow-on. O maior compromisso, no entanto, é de acionistas minoritários da New Retail Limited, controlada da Infracommerce, que concentra os ativos da companhia na América Latina, que poderão aportar até 75 milhões para comprar participação de 14,75%. No ano passado, a Infracommerce adquiriu a chilena Ecosur, cujos donos passaram a deter 20,5% da New Retail Limited. Vamos lá. Segundo estimativas do Citi, o follow-on pode gerar uma diluição de até 44% para os atuais acionistas. Por volta do meio-dia e 30, as ações da Infracommerce operavam em queda de 10,27% a R$ 1,66. E como a gente viu na sexta-feira, ficou ainda pior, fechando a R$ 1,54. Agora deixa eu mostrar para vocês por que a Infracommerce precisa fazer esse follow-on. Então vamos lá, ó. Estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube e no Spotify os resultados do primeiro semestre de 2023. Então vamos lá, ó. Receita líquida cresceu 23,9%, chegando a 513,9 milhões de reais. A margem bruta aumentou um pouquinho, foi para 42,8% contra 41,8%, beleza. Mas esse lucro bruto não é suficiente para você pagar todas as despesas operacionais. Tanto é que a empresa está em prejuízo operacional de 21 milhões. Ou seja, nem a operação conseguiu chegar em break-even ainda, depois de todas aquelas aquisições e um monte de capital levantado. Esse prejuízo operacional melhorou bastante, porque ele tinha sido 40,9 milhões de prejuízo nos primeiros 6 meses de 2022, mas a empresa ainda está em prejuízo. Como ela está com dívida pra caramba, o resultado líquido foi negativo 132 milhões de reais, contra um prejuízo de 120 milhões, ou seja, um aumento nesse prejuízo de 9,7% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Ou seja, a empresa está em prejuízo.
Isso, perfeito. Então vamos lá. Bom, por que que ela vai precisar fazer esse follow-on? Vamos pegar o EBITDA dessa empresa nos primeiros 6 meses. Então, ó, EBITDA contábil, 59,4 milhões nesses primeiros 6 meses, né? Aumentou 167%, porque era 22,2 milhões. Beleza. Só que tem um ajustado, que eu chamo de marretado. Então, ó, dá 79 milhões aqui nos primeiros 6 meses. Vamos fazer uma regra de 3 aqui, imagina que no ano eles consigam dobrar esse EBITDA, tá? Então vai dar mais ou menos uns 160 milhões de EBITDA aqui no ano de 2023, perfeito? Legal, guarda esse número. Olha que interessante, eu peguei aqui no relatório os índices de proteção, dívida líquida sobre EBITDA das dívidas, né? Então, o compromisso para 2023 é que não passe de 2 vezes, ou seja, 2 vezes quer dizer que a dívida líquida não deveria passar, se são 160 de EBITDA, de uns 320 milhões. Beleza, quanto que está a dívida líquida da empresa no final do primeiro semestre de 2023? Vamos lá, não pode passar de 320, hein, pessoal? Tá 422,9. Então, vocês já perceberam o drama, né? Provavelmente eles já estão vendo que não vão conseguir cumprir o índice de proteção. E quando acontece isso, o que vai acontecer no balanço da empresa? As dívidas de longo prazo, elas se tornam de curto prazo logo ali no primeiro trimestre do ano que vem. E isso daqui é um problema. Por quê? Vamos pegar a posição de balanço da empresa? A empresa, ela fechou com 926,8 milhões de ativos circulantes. Beleza. Passivo circulante dá 902. Então tá com um índice de liquidez corrente aí próximo de 1, mas está um pouco acima de 1. Beleza. Então a empresa tem mais ativos circulantes do que passivos circulantes. Em 12 meses ainda dá para operar. No entanto, eu não sei se vocês estão vendo que no longo prazo você tem 350 milhões de debêntures mais 81, ou seja, dá mais ou menos aí uns 430, né? Então 420, 430, mais ou menos ali. Imagina você pegando 400 milhões e jogando aqui no ativo circulante logo no primeiro trimestre do ano que vem. Aí você vai para 1 bilhão e 300, com 926 a empresa fica sem liquidez, tá? Então é esse que é o drama aqui da companhia. Ela está com uma dívida líquida, né, sobre EBITDA, num patamar muito acima do que ela precisa cumprir até dezembro de 2023. Então ela vai precisar de dinheiro? Ela vai precisar de dinheiro. E pessoal, olha como ela está queimando caixa. No quarto trimestre de 2022, ou seja, ela começou o ano com caixa de 278,9 milhões. 280, tá? Quanto que está agora? Está 207. Ou seja, ela queimou quase 80 milhões, uns 70 milhões mais ou menos, de caixa nesses primeiros 6 meses. E se você queima caixa, eventualmente você não tem dinheiro para conseguir honrar ali as dívidas que a empresa tem. Tá? Tá melhorando um pouco essa geração de caixa operacional? Tá. Então, ó, é a única coisa de bom aqui que aconteceu em 2023. Fluxo de caixa das atividades operacionais passou de 26 milhões no primeiro semestre do ano passado para 54, ou seja, dobrou, né? Aumentou 102%. No entanto, a empresa com 54 milhões, ela fica muito apertada porque ela tem atividades de investimento para ser feitas. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nos primeiros 6 meses ela teve que investir 61 milhões. Se você gera 54 com 61 de investimentos, faltou dinheiro. E ainda, vocês sabem que tem dívida a rodo para a empresa pagar. É por isso que o caixa está sendo consumido daqueles 400 milhões que ela conseguiu levantar um ano atrás. Então a empresa vai precisar de um follow-on? É obrigatório ela fazer um follow-on para conseguir melhorar a sua estrutura de capital. Como os sócios principais já estão comprometidos, caso contrário, a empresa fica sem liquidez. Então, pelo menos isso daí vai se resolver no curto prazo. Qual que é o grande problema? O grande problema é que essa empresa, para qualquer minoritário, é uma empresa muito ruim. Por quê? Porque ela sempre vai ficar dependendo de emitir mais ações para os seus sócios controladores, ou seja, os minoritários vão ser cada vez mais diluídos se a empresa não melhorar seus resultados operacionais. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, um caso muito interessante de uma empresa que fez abertura de capital, captou mais dinheiro no mercado e não conseguiu usar esse caixa de uma forma inteligente para conseguir resolver os seus resultados operacionais. Vai precisar de dinheiro, vamos ver se esse vai ser o último follow-on antes da empresa, infelizmente, ser mostrada para os próprios investidores controladores que não é um bom investimento. E aí todo mundo vai perder muito dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a Infracommerce aí fez um uso muito mal do seu caixa nesses últimos tempos. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.